Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos começar a nossa escola bíblica de hoje. Domingo passado, nós falamos que o texto do capítulo 4 de Efésios, o verso 1, nós falamos que esse texto ele resume os 3 últimos capítulos do livro. O versículo 1 do capítulo 4 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, é um chamado a andar de maneira digna, não é? E esse chamado, não é? Ele resume os 3 últimos capítulos. Boa noite. Esse chamado a uma vida digna, não é? Ele resume os 3 últimos capítulos. Então, nós já vimos domingo passado que a igreja ela deve lutar para preservar a unidade espiritual que Deus nos deu. Deus nos fez unidos, né? Falei que a gente não precisa lutar para nos tornarmos unidos, porque nós já somos unidos. Nós temos que lutar para preservar a unidade, ok? Então, esse foi o primeiro chamado, vamos dizer assim, a uma vida digna, né? Na noite de hoje, que é a lição 8, né? A noite de hoje nós vamos tratar dos dons espirituais e do seu propósito. Presta muita atenção no que a gente tem a estudar hoje aqui em Efésios 4, ok? A partir do verso 7, tá? A ideia básica desse trecho, a ideia principal, a ideia central, a mensagem central desses versículos é que a igreja deve fazer uso dos dons espirituais para o seu próprio crescimento na fé. Se você quer crescer espiritualmente, você deve fazer uso dos dons que Deus te deu, ok? 2 desafios para hoje. Primeiro desafio, intelectual, né? Entenda, eu quero que você entenda o que são, quais são, pelo menos alguns, né, dos dons espirituais dados por Deus, tá? O que são e quais são alguns dos dons espirituais dados por Deus, tá? Segundo desafio prático, né? Use os dons que Deus te deu para a edificação da igreja, da sua igreja local, da nossa igreja, ok? Eu quero que você se sinta desafiado a não ser mais um que está sentado apenas ouvindo, mas servindo também com seus dons e talentos. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 7. Efésios 4, a partir do versículo 7 até o 16. Bem? O texto da palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse texto. Nós vamos estudar nessa noite, Pai, texto de Efésios 4. Deus, que trata dos dons espirituais, da importância de colocarmos em prática, de usarmos, Deus, os dons que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Deus, a compreendermos o que são esses dons e quais são alguns desses dons, Pai. E a nos sentirmos também estimulados, incomodados, Deus, a praticarmos, a usarmos nossos dons para a glória do Senhor, Pai. Amém. É isso aí. Então, hoje nós vamos ver, nesse texto de Efésios 4, basicamente três respostas. Respostas para essas três perguntas. O que são dons espirituais? Quais são alguns dos dons espirituais? E para que servem os dons espirituais? Nós vamos ver isso. Noite. Então, partindo para o primeiro ponto aí, A primeira pergunta, o que são dons espirituais? Vamos lá, irmãos. O que vocês entendem por dom espiritual? É um presente que Deus dá para nós. Amém, é um presente dado por Deus. O que mais? Algo sobrenatural. Correto. Tem a ver com as habilidades que vai ser construído no corpo, né? Cada um tem um conhecimento, uma habilidade diferente. Eu não entendi muito bem a frase que você colocou, não entendi o que você falou no começo. Assim, cada um tem uma habilidade diferente, né? Então todos para servir o corpo. Isso. Correto, mas importante que não é uma habilidade natural, Como o Herto colocou, é uma habilidade sobrenatural. Essa habilidade só tem quem é convertido, São dons espirituais, a Bíblia fala, Talento. É diferente de talento, porque Deus ele concede talentos para todos os homens, não é? Cada um tem um talento, uma aptidão para algumas coisas diferentes, Os dons espirituais são mais específicos e dizem respeito à vida do cristão, do crente, do convertido. Mas serve para a edificação da igreja, igual você falou mesmo, E também são direcionados para algum setor, para alguma área específica, Que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Beleza? Compreendido então? Então olha só, definição, Segundo o versículo 7, que a gente leu aí de Efésios, capítulo 4, dom é uma graça, que ele fala o seguinte, e a graça foi concedida a cada um. E essa graça aqui, irmãos, são os dons espirituais. Não está falando da graça salvadora, Porque o texto todo, se você acompanhou a leitura, você percebe que ele está falando dos dons espirituais, Então, dom é uma graça, um presente, uma dádiva, tem traduções que está escrito dádiva, Uma habilidade, uma capacidade ou recurso concedido por nosso Senhor Jesus Cristo a cada cristão. Um recurso espiritual, uma habilidade sobrenatural, concedida a cada cristão. Versículo 7 diz, e a graça foi concedida a cada um. A cada um quem? A cada um cristão. A gente já viu essa expressão de Paulo em Efésios, Ele está se referindo aqui à igreja, Porque ele fala a cada um de nós,
né? Segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a generosidade de Cristo, né? Uma outra tradução diz: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, não é? Então, ele concedeu uma dádiva. E aí ele vai descrever embaixo quais são essas dádivas, né? E tem um outro versículo lá em 1 Coríntios 12, 11, só para reforçar, ó, o versículo diz: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. O contexto lá são dons espirituais, 1 Coríntios 12, tá? Ele realiza, ele concede, ele distribui os dons como lhe apraz a cada um individualmente. Então é importante a gente observar, quando Paulo escreveu aqui Efésios, ele quis deixar claro que cada cristão tem pelo menos um dom. A cada um, individualmente. E a graça foi concedida a cada um. Não tem cristão que não tenha dom espiritual. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. É isso que eu ia te perguntar por causa da fala, né? Cada um de nós, porém, você deu uma da espirituação, né? E também ser mais que uma. É possível. Inclusive a gente vê isso na vida de muitos irmãos, né? Pessoas realmente capacitadas para fazer muitas coisas. Boa noite. Os versículos 8, 9 e 10, eles vão explicar que Jesus ele tem autoridade para conceder dons, ok? Às vezes você nunca compreendeu muito bem esses versículos. Esses versículos já me deram muito nó na cabeça, irmãos. Porque o versículo 8, nós estamos em Efésios, capítulo 4, versículo 8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, é importante eu dizer que Paulo, em primeiro lugar, ele está citando um versículo do Velho Testamento. No verso 8, Paulo ele cita, né? No verso 8, Paulo cita Salmo 68, verso 18, ok? Então, o Salmo 68, ele narra a vitória militar do rei Davi, ok? Então, Davi, ele estava em batalha, não é? Conquistando um determinado território, não é? Então, ele conquista aquele território, não é? E aí ele traz consigo prisioneiros e despojos da guerra. O que são despojos? Despojos são os bens materiais daquele povo, armas, alimentos, animais, tudo que aquele povo tinha fica para eles. São os despojos, são as conquistas, vamos dizer assim, os prêmios, não é? Os presentes, não é? Que ele toma para si, porque ele conquistou aquele povo, né? Então, o Salmo 68 narra essa história de Davi, ok? Então, ele traz consigo prêmios da sua vitória militar. Então, quando ele traz consigo, era costume na época, né? Acontecer isso. Então, os reis que venciam as batalhas traziam consigo, às vezes prisioneiros, nem sempre prisioneiros, né? Mas às vezes traziam prisioneiros, mas geralmente traziam os despojos, né? Os animais, às vezes as mulheres daqueles povos, as crianças daqueles povos, né? Mas as riquezas com certeza daqueles povos, na maioria das vezes trazia também, né? E aí o que o rei fazia quando chegava em casa? Pegava esses presentes e distribuía entre o povo. É isso que Paulo está trazendo à nossa mente aqui, irmãos. Ó, eu vou tentar aplicar agora, tá? Da mesma forma, Jesus Cristo,
o Rei dos Reis, ele desceu dos céus. Boa noite. Né? Diz aí o versículo, versículo 9. O que quer dizer subiu, senão também que ele havia descido? Não tem como ele subir sem antes ele ter descido. Primeiro Jesus desceu aqui à terra, né? E depois que ele venceu as batalhas aqui, que ele venceu a morte, inclusive, o que Jesus fez? Subiu vitorioso. O versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus subiu vitorioso, preenchendo todas as coisas com sua vitória, com seu poder, não é? Então, assim, da mesma forma que o rei, quando vencia as batalhas e quando chegava vitorioso em casa, distribuía presentes, Jesus tem autoridade para fazer isso, porque ele desceu, venceu a morte e subiu vitorioso. E aí, quando ele chega no lugar dele, ele distribui presentes para o seu povo. E é o que ele faz com os dons espirituais. Ficou fácil agora de entender, não é? Então, Jesus, ele desceu, venceu a morte, subiu, e quando ele chegou vitorioso, ele distribuiu dons para o seu povo, para a sua igreja. Ficou claro mesmo. Ficou claro? Assim, o personagem principal da fala de Paulo aqui, ninguém confunde quem está falando de Jesus, logicamente, né? Mas eu ainda não tinha lido o Salmo 68, pensando nisso. Presta atenção. Então vamos lá, dando sequência, tá? Então, o que são dons? Dons são dádivas, presentes de Deus ao seu povo, à sua igreja, tá? Dons espirituais, espetaculares, né? Extraordinários, não simplesmente comuns, tá? Para serem usados para o crescimento, para a edificação da igreja, tá? A cada cristão. Quais são os dons espirituais? E aí eu corrigi essa frase, porque eu coloquei assim, quais são alguns dos dons espirituais? Por que alguns? Porque quando Paulo escreveu Efésios, em especial o capítulo 4, ele não tinha intenção de esgotar ou de encerrar todo o assunto de dons. Ou de definir todos os dons aqui em Efésios 4. Ok? Como que você sabe disso, pastor? Bom, Paulo, o próprio Paulo, o mesmo autor, ele, em outras cartas, Romanos, capítulo 12, e 1 Coríntios, capítulo 12, o próprio Paulo, ele descreve, ele lista outras duas listas de dons espirituais, diferentes dessa, não é? Então, quer dizer, quando ele escreveu Efésios 4, não era a intenção dele falar todos os dons, até porque, né? Eu nem posso afirmar que Paulo sabia quais são todos os dons espirituais, né? Mas ele escreveu somente alguns, ele selecionou alguns aqui, tá? Então, nós podemos entender que Deus, ele concedeu dons aos homens, à sua igreja. E podemos entender também que Deus concedeu alguns homens para a igreja capacitados com dons, tá? Então, olhe quais são os dons. Vamos lá comigo. Versículo 11. E ele concedeu uns para apóstolos. Olha que interessante. Uns para apóstolos, né? O que seria apóstolo? Mensageiro. O que mais? Nós já falamos sobre isso aqui lá no capítulo 1, versículo 1, né? De Efésios. Mas vamos só relembrar. O que é um apóstolo? Jesus fez muitos discípulos, mas apenas alguns apóstolos, né? 12 apóstolos enquanto ele estava vivo aqui, né? Depois ele chamou Paulo pessoalmente, né? Lembra que Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco, né? Eu vou te enviar para onde? Você vai ser testemunha minha, né? Então fica claro no texto, tá? Que o termo apóstolo é um título específico e não um termo geral para um discípulo, apenas um discípulo de Cristo. Porque ele falou, ele concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Quer dizer, esse grupo é um grupo específico. Tanto é que profetas é outro grupo específico. Então ele está tratando de grupos específicos. Então, segundo Paulo, apóstolos são aqueles que foram chamados pessoalmente por Deus, né? Paulo foi chamado pessoalmente por Deus. Os 12 foram chamados pessoalmente por Deus. Eu não quero entrar aqui na discussão do Matias. Matias foi quem substituiu Judas Iscariotes, né? A gente vê em Atos, a gente estudou Atos, que os apóstolos, eles se reuniram e com base nos escritos do Velho Testamento, eles compreenderam de Deus que e outro ocupe o seu encargo, não é? Então, não vou entrar nesse mérito porque a gente não tem muito conteúdo para falar dele. Mas a gente sabe que em Atos eles foram homens espirituais seguindo as instruções de Deus, né? Eles são homens chamados pessoalmente por Deus. Apóstolos foram designados para pregar e para ensinar o evangelho do Senhor Jesus. Jesus falou para eles, olha, eu vou enviar vocês a pregar o evangelho e a ensinar. E também para fazer o que mais? Também para começar a igreja, não? Correto. Tá certo o que você está falando. Porque eu estou com um versículo na mente, talvez vocês não captaram a minha ideia aqui, ó. É o mesmo versículo, Jesus falou, eu vou enviar vocês para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus e para efetuar curas e milagres, né? Foram capacitados por Deus a efetuar curas e milagres. Em meu nome, certinho, né? Então, eles foram especialmente capacitados por Deus para isso. Lá em 2 Coríntios 12, não é o texto que a gente vai ver hoje, né? Lá fala que curas e milagres são as credenciais do apostolado. É como se fosse o crachá do apóstolo. O apóstolo tinha essa qualificação, essa capacidade. O apóstolo tinha. O que mais? Os apóstolos também foram escolhidos para receber a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus e escrever a palavra de Deus, né? Tanto que a gente sabe que os escritos do Novo Testamento ou foram escritos por algum apóstolo ou por alguém que de alguma forma estava debaixo da autoridade de algum apóstolo. A gente sabe que Lucas escreveu Atos. E escreveu Lucas também, né? E Lucas andava com quem? Era companheiro missionário de quem? Paulo, né? A gente sabe que Marcos escreveu o segundo evangelho, né? Marcos era filho na fé de quem? Pedro, apóstolo Pedro, né? Ele andava, né, com Paulo também, mas ele era discípulo de Pedro, né? Então, os apóstolos tinham qualificações, características especiais, né? Então, meus irmãos, nesse sentido, presta atenção, de acordo com o que a Bíblia ensina, o que é um apóstolo, não existem mais esses apóstolos hoje, não é? Hoje existem discípulos de Jesus, mas não apóstolos de Jesus mais, né? Porque nós não temos essas credenciais mais, né? Ok? Alguma pergunta aí, algum debate aí em cima disso? Se der uma risadinha, vai, pode falar. Não, poderia falar que tem feito. Por que alguns deles que dizem fazer curas e milagres, alguns não se curam de problemas de visão, por exemplo, não é? Vamos seguir, né? Segundo dom citado aí, qual é? Profetas. Né? O que são profetas, irmãos? Recebe a revelação de Deus. É mais do que isso. Na verdade, o profeta, ele é a boca de Deus, né? Ele é o que fala. É lógico que ele recebe também, tá? Mas, essencialmente, o profeta, ele anuncia, ele fala, ele é a boca que fala, né? É o que proclama, é o que anuncia a vontade de Deus aos homens, a palavra de Deus aos homens, né? Então, profetizar significa proclamar, anunciar, dizer em voz alta, né? É o significado da palavra, profetizar, tá? No Novo Testamento,
no Novo Testamento, há registros de profetas. Profetas não estão só no Velho Testamento, tá? No Novo Testamento, em Atos, temos Atos capítulo 11, temos Atos capítulo 13, lá na igreja fugiu o nome da minha mente. Na igreja de Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé, lá tinha profetas e mestres, não é? Essa colou, né, Carlos? Na igreja de Antioquia, no capítulo 15 também fala de profetas. No capítulo 21 também fala de profetas. Profetas do Novo Testamento, tá? Então, há registros de profetas no Novo Testamento. Uma vez que a palavra de Deus foi completada em Apocalipse capítulo 22, versículo 21, ali a palavra de Deus foi selada, foi fechada, não é? Não há mais profetas, ou não há mais necessidade, não precisamos de profetas no sentido de ser revelacional. Lá no final de Apocalipse existem advertências dizendo o seguinte: olha, se alguém acrescentar alguma coisa do que está escrito aqui nesse livro, Deus acrescentará dos flagelos que estão escritos neste livro. Se alguém tirar alguma coisa daqui, Deus tirará também da árvore da vida. Então, fechou Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus foi completa, né? Então, no sentido de trazer novas ideias, né? No sentido de trazer coisas ocultas, coisas não registradas na palavra de Deus, de acordo com Apocalipse 22, não existe esse tipo de profeta mais hoje. Foi bom você comentar isso, porque talvez todos nós aqui, algum colega de trabalho, de escola, né? Às vezes alguém já chegou e falou assim: eu tenho uma revelação para você. Deus falou comigo para você isso e aquilo, né? Então, uma saída importante é usar esse texto da Bíblia, que você acabou de usar, né? Eu, além disso, né, eu já usei esse foco. Se Deus quiser falar uma coisa para mim, Ele fala diretamente comigo. Eu não preciso usar ninguém, entendeu? Assim, nesse quesito, né, de eu tenho uma revelação para você. A gente pode usar, por exemplo, outros textos em 1 Coríntios 13, fala que as profecias cessarão, e também a gente pode usar pode falar, Marco, enquanto eu lembro aqui. Não, eu ia fazer uma pergunta, eu pensei que vai falar alguma coisa, eu acho, eu ia perguntar o seguinte: profetas, aqueles que proclamam ou anunciam a vontade de Deus, né? A vontade de Deus também... Vou chegar lá agora, vou dar continuidade, ainda não... eu vou chegar nesse ponto seu aí, vou chegar. Então, o que acontece? Porque eu falei assim, com relação a profecias de coisas ocultas, não existe mais, não temos necessidade disso, porque nós temos tudo que é preciso, tudo que é necessário para viver uma vida que agrada a Deus. Não temos necessidade de outras coisas. A diferença é que alguns tipos de grupo, né, cristão, se dizem cristão, eles entendem diferentes dispensação, onde eles acreditam que ainda tem revelação, que tem algumas outras coisas que a gente crê que não existe para a gente falar de Deus. Então, assim, eu já ouvi pessoas falar, se alguém revelar algo que é escrito na revelação, não vem de Deus, está na Bíblia, tem que revelar alguma coisa que não está na Bíblia. De grandes igrejas, né, que eu ouvi isso, né? Igreja com nome, Mas, assim, é porque eles têm um entendimento diferente de uma parte de dispensação. Aí, na hora de interpretar a palavra de Deus, interpreta errado. Então, sim, eu creio no que você falou, eu acredito nisso aí. Não porque eles creem. Assim, gente, é bom até citar, é bom você ter falado isso, sabe por quê? Porque às vezes, hoje eu até estava conversando sobre isso mais cedo com uma pessoa. Nós não somos exclusivistas. A igreja aqui não é uma igreja exclusivista. A igreja não acha que só essa igreja salva, tá? A gente crê que Jesus salva pela graça mediante a fé, tá? Isso é que salva, né? É Jesus Cristo, a obra dele na cruz, né? E nós precisamos receber o presente da salvação, que é dado pela graça através da fé, é recebido pela fé, tá?
existem, dentre os grupos que creem em Jesus, na salvação em Jesus, entendimentos diferentes sobre alguns aspectos da Bíblia. Tá? Isso não quer dizer que essas pessoas que creem em Jesus não vão para o céu, né? Não amam a Deus. Né? A gente é irmão, desde que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, somos irmãos em Cristo. Agora, a gente procura estudar a Bíblia e tirar da Bíblia o que Deus ensina sobre vários aspectos. Então, sobre esse aspecto, nós temos alguns versículos que a gente pode crer que não precisamos, não temos, né, novas notícias quentinhas. Deus falou uma coisa para você que agora, tudo que nós precisamos está aqui, fechado. Ok? Podemos considerar, Warley, né? Podemos considerar que há profetas no sentido de que se aqueles homens que anunciam ou proclamam a palavra revelada de Deus, né? Então, nós podemos considerar o dom de profecia um homem capacitado por Deus para pregar ousadamente a palavra de Deus, para anunciar de forma poderosa, de forma radical, de forma entregue, dada por Deus, né? Um homem que prega ousadamente a palavra de Deus, um pregador, anunciador, proclamador da verdade revelada de Deus, ok? Então, no sentido do termo, profetizar é anunciar, proclamar, ok? Efésios 2:20 a gente já viu, fala do fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o ensino dos apóstolos e dos profetas. É a base, né? A base doutrinária, a base de ensino da igreja, né? E nós temos que edificar em cima disso, do que já está aqui, ó, que os apóstolos e profetas receberam de Deus, né? Então, o nosso ensino tem que ser com base no que está aqui. Efésios 2:20 fala disso, tá? Então, esse é o segundo dom, o segundo tipo de dom, tá? Terceiro tipo, evangelistas. Bom, evangelista é aquele, ou evangelistas são aqueles que têm uma habilidade especial dada por Deus para pregar o evangelho de Jesus Cristo. São pessoas divinamente capacitadas para ganhar almas para Cristo. Quer dizer então que eu não preciso, né? Que eu não sou evangelista, né? Eu não tenho esse dom de evangelista. Primeiro, talvez você tenha, não sabe, né? Segundo, Jesus ordenou que todos os discípulos façam discípulos também, né? Agora, alguns recebem alguma capacidade sobrenatural. Talvez você pode até lembrar de alguém, falar, mas eu conheço uma pessoa que ele num dedo de conversa, assim, com 5 minutos de conversa, ele evangeliza as pessoas, parece que está no sangue dele, não é? Não é? A gente pode lembrar do Jusleimar, não é? Uma pessoa que é um evangelista. A gente pode lembrar do pastor Pedro, é um evangelista, né? E a gente pode lembrar de alguns outros, uma pessoa que senta com uma pessoa que não ouviu a palavra de Deus, com um incrédulo, assim, senta e de repente já está partilhando o evangelho com ele assim, numa facilidade, né? Esses são os evangelistas. Beleza? Outro dom. E outros para pastores e mestres. Isso, eu vou dividir aqui, tá? Pastores. Pastores. O que é um pastor? Pastores são aqueles que cuidam das ovelhas de Cristo. Não são ovelhas dele. As ovelhas são de Cristo, tá? Na verdade, ele é um subpastor ou um copastor. Ele está debaixo da autoridade do Supremo Pastor, né? São aqueles que cuidam das ovelhas de Cristo. Como? Ensinando e alimentando essas ovelhas com a palavra de Deus, dirigindo essas ovelhas, conduzindo essas ovelhas no caminho certo, que é o Senhor Jesus, Ele é o caminho. Os pastores também devem aconselhar, encorajar, corrigir cada um daqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. Okay? Esses são os pastores. Eu esqueci de falar aqui na emoção, né? A gente precisa, como a gente precisa de evangelistas, né, em nossos dias? Como a gente precisa de pessoas que amam o Evangelho, que amam o dono do Evangelho, o Senhor Jesus, e que amam os perdidos. Como precisamos também de líderes, né, pastores, homens de Deus espirituais que cuidem com amor, com dedicação do rebanho de Deus, que conheçam bem a palavra de Deus e que alimentem o povo de Deus com a palavra de Deus.
Há espaço para isso, irmãos. Há muito espaço para isso. A igreja não é de 1, nem de 2, nem de 3. A igreja é de Jesus, né? E os mestres, eu separei aqui porque o que acontece? Todo pastor precisa ser um mestre, porque ele tem que ensinar a palavra de Deus, não é? Mas às vezes nem todo mestre é um pastor. Por que eu digo isso? Porque nós observamos pessoas que são muito boas em ensinarem a Bíblia, né? Elas conseguem compreender muito bem a palavra de Deus e ensinar com muita qualidade a palavra de Deus. Mas às vezes elas não têm um coração de pastor, elas não amam as ovelhas, elas não têm paciência, amor, passar tempo com as ovelhas, não é? Em estar ao lado das pessoas, em ouvir as pessoas, em aconselhar as pessoas, não é? Então às vezes a pessoa é um mestre, mas talvez não é um pastor, não é? Mestres são pessoas com capacidade dada por Deus para explicar o que a Bíblia diz, aplicando-a com sabedoria. Se a gente olha as outras listas, lá em Romanos, por exemplo, fala dom de ensino, né? Então, um mestre, ele é capacitado para ensinar a palavra de Deus. Às vezes, a pessoa fez letras, né? Fez pedagogia, é um ótimo professor secular, entende muito de muitas coisas, até mesmo da Bíblia. Mas não quer dizer que ele tenha o dom de ensino, que seja o dom de mestre, né? Porque esse dom é dado aos crentes, né? E aqueles que Deus quer dar. Não é dado para todos, mas para alguns, né? Ele falou, uns recebem outros recebem outros dons, né? Beleza daí? Posso prosseguir? E última pergunta de hoje, para que servem os dons? É o que diz os versículos 12 em diante. O versículo 12 diz, 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra, ela só aparece aqui na Bíblia. Essa palavra não se repete na Bíblia, tá? Deus deu dons espirituais para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é equipar. Portanto, Deus dá dons, ou dá homens com certos dons, né, para preparar, deixar a igreja apta a desempenhar as suas próprias funções, não é? A função dos líderes, ou seja, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, não é fazer todo o trabalho da igreja, mas a função essencial deles é treinar a igreja para que cada um saiba fazer a sua parte. A igreja não tem... O dono da igreja é Jesus. Todos nós somos chamados a trabalhar para Jesus aqui, tá? Pastores e evangelistas não são super crentes capazes de levarem as igrejas sozinhos. Não são. Eles são homens comuns, como qualquer um de vocês. Lógico, cada um com o seu dom, com a sua capacidade, né? O trabalho desses homens, dos líderes, é treinar vocês para que cada um de vocês exerça a função que Deus deu a vocês. Se cada um de vocês que são crentes, que são convertidos, que são de Jesus, que já se arrependeram dos seus pecados, já receberam a salvação pela fé, né? Se cada um de vocês não assumir sua própria responsabilidade, exercendo seus dons e talentos dentro da igreja, o propósito de Deus de aperfeiçoar os santos não vai ser cumprido aqui, né? Porque a vontade de Deus é que os líderes preparem a igreja, né? Equipem a igreja, aperfeiçoem a igreja. Essa é a vontade de Deus. O que mais que diz o versículo 12? Para aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço. Isso, né? Desculpa, Carlos, é só complementar aqui. O aperfeiçoamento dos santos, o equipar os santos é para que cada um desempenhe o seu serviço, o seu trabalho. Então, o pastor, o evangelista, o mestre, ele treina, ele capacita o convertido, o cristão, para que ele descubra aonde é que ele vai trabalhar. Ele ajuda esse irmão, fala, você, né?
ensina a palavra de Deus, ajuda ele a crescer na fé, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Se pastores e ovelhas fizerem bem as suas funções, toda a igreja será edificada. Se os homens que são responsáveis por equipar a igreja fizerem bem esse trabalho, e se a igreja arregaçar as mangas e fizer bem o seu trabalho, toda a igreja será edificada, a igreja vai crescer. Se cada um de nós nos engajarmos com um compromisso sério com Deus e um com o outro, usando com dedicação, com esmero os nossos dons, o resultado não será outro, senão a edificação da igreja. E é isso que Deus espera de você, que já conhece a Cristo, que já se converteu. Tá? E aí o versículo 13 em diante, ele vai mostrar o alcance dos dons espirituais. O que acontece, né? A igreja alcançará a maturidade, versículo 14 a 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se a igreja coloca em prática os dons espirituais, Deus vai dar crescimento para a igreja vai alcançar maturidade espiritual, à medida da estatura de Cristo. Olha o padrão. A igreja vai crescer espiritualmente, vai se tornar madura. O versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A igreja vai alcançar estabilidade. Não só maturidade, mas estabilidade. A igreja não vai ser mais infantil, como criança, que corre daqui para lá, né? Que é inseguro, que é instável. Principalmente dentro da questão da doutrina, né? Que aqui fala de todo vento de doutrina, que as pessoas imaturas, quando chega uma doutrina nova, elas se interessam por aquilo e falam: nossa, que beleza é isso, mas às vezes não consegue discernir se está ou se não está na palavra de Deus, né? Então, quando os dons espirituais estão andando na igreja, a coisa está fluindo, a igreja vai alcançar estabilidade, né? A gente não vai ficar mais deslumbrando pelas novidades, não, porque a gente sabe o que está na palavra de Deus. E por último, versículo 16: de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta. Olha, Deus deseja a participação de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, o outro resultado é que a igreja desenvolverá cooperação, né? Cada parte trabalhando junta, né? A igreja vai crescer. A igreja vai crescer com maturidade, com estabilidade, com cooperação. Ok? Então, o texto de hoje foi desafiador para a igreja, porque a igreja recebeu de Deus dons. Então, a igreja deve fazer uso dos dons espirituais para o seu próprio crescimento espiritual, seu próprio crescimento na fé. Se a igreja não usa os dons que Deus deu, a igreja não cresce. A igreja fica daquele mesmo jeito, dali para menos. E só uma pergunta. Fala, Maurício. Lógico, quando se refere à igreja de pessoas, a respeito dos dons. Também, se a pessoa não exerce o dom, de certa forma também ela está pecando. Com certeza. Né? A gente vê, Jesus contou parábolas, né? E nessas parábolas, ele acusou, ele julgou. A pessoa fala: eu enterrei, que eu tinha medo, né? O senhor é um homem rigoroso e tal. Olha,
Por isso mesmo você deveria ter usado, né? Se você sabendo que eu sou um homem rigoroso, por que você escondeu seus dons e talentos? Por que você não colocou em prática? E Deus, Jesus vai confrontar aqueles que escondem seus dons, que enterram, né? Não escondem, enterram. Tem um versículo que fala que aquele que sabe que tem que fazer e não faz, comete pecado. Aonde que está? Ah, Tiago, deixa para algo que tem. capítulo 5. Agora vocês vão ter que descobrir em casa, né? Então, resumindo, tá? Essa é a ideia central. Hoje aprendemos o que são dons espirituais, quais são alguns desses dons, né? E para que servem esses dons? Para a edificação da igreja, né? Servem para aperfeiçoamento da igreja, para equipar a igreja, né? Pode falar, você está coçando para falar uma coisa aí? Tá não? Não. Tá não? Então, eu quero que você saia daqui dessa aula de hoje com uma coisa em mente, tá? Eu quero que você entenda isso. O que são dons? Quais são alguns deles, que a gente viu aqui, tá? E que você se sinta, se você não tem feito isso, né? Se você não tem usado seus dons, que você se sinta estimulado por Deus a usar os seus dons. E se você tem usado seus dons, continue a usar, aperfeiçoe, né? A Bíblia fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Como é isso? Mas Deus te deu muitas coisas. Você tem que também fazer a sua parte. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que orar, dobrar o seu joelho. Você tem que jejuar. Você tem que fazer a sua parte. Aprender mais, né? Então, use os seus dons. Se você tem usado, capriche. Dê mais de si mesmo ao Senhor. Ok? Perguntas? Dúvidas? Se você ainda não se entregou a Cristo, talvez você ficou meio, né, assim, hoje assim, essa aula foi meio esquisita, né? Dons, negócio assim. A Bíblia fala, né? Que todo aquele que nele crê, né? Que crê em Jesus, que se arrepende do seu pecado, recebe a vida eterna. E com a vida eterna, cada pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente não recebe a salvação, a gente não recebe a vida eterna. A gente não tem o Espírito Santo. A gente só passa a ter o Espírito Santo quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando a gente recebe pela fé a salvação, né? A graça de Deus. E aí você recebe, junto com tudo isso, um pacote de coisas, né? E dentre essas coisas, os dons espirituais, né? Então, se você tem interesse, né, pode me procurar depois do culto para a gente conversar mais sobre isso, ok? Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque essa aula foi desafiadora. Deus, eu peço que o Senhor incomode o coração da sua igreja para entender melhor os dons, saber o que são os dons. Mas essencialmente, Deus, nós precisamos praticar. Nós precisamos viver, Deus, aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos muitas coisas, Pai. Não deixa, Pai, a gente ser como esse homem que o irmão citou agora há pouco, que Jesus um dia há de confrontar, né? De dizer para ele que ele precisava ter colocado em prática os dons dele. Faça de nós, Deus, pessoas realmente que vivem para o Senhor, Deus, não somente que sabem que tem que viver para o Senhor, Pai. E que a Tua palavra também possa incomodar o coração daqueles, Pai, que porventura ainda não se renderam ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai para a última parte do capítulo 4, tá? Para a gente falar sobre pureza. Presta atenção, domingo que vem nós vamos falar sobre pureza, santidade, tá?